Então pegue a palavra de Deus e abra em Efésios capítulo 5. E nós vamos ler o versículo de número 18. E esse versículo, amados, ele é muito rico em informações. E o ensinamento que esse versículo ele traz muda vidas, muda histórias. Efésios capítulo 5, versículo 18. Assim que você encontrar, verifique se tem alguém ao seu lado sem a palavra de Deus. Se porventura tiver, se aproxima dessa pessoa, mostra aonde nós vamos fazer a leitura. Sempre que você, amados, vier na igreja, traga a Bíblia. Aqui nós lemos muito a palavra de Deus, porque é ela quem direciona a nossa vida. É aqui que Deus ele fala conosco. Efésios capítulo 5, versículo 18. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, amados. E não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Vou ler mais uma vez. Não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, ou dissolução, como estão em algumas traduções, mas é a mesma coisa. Mas enchei-vos do Espírito. Repare que a palavra Espírito está com letra maiúscula, porque se trata do Espírito Santo de Deus. Vou ler pela terceira vez, olha, é uma ordem expressa. Na verdade, são duas ordens. E não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos, embriagai-vos do Espírito. Amém? Você crê que Deus, ele vai fazer transbordar a presença dele aqui nessa noite? Quem crê, diga glória a Deus. Então põe a mão assim na altura do teu coração. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, Deus de maravilhas, nós entramos na tua presença nessa noite, meu Pai, te louvando, te engrandecendo, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Mas já oramos porque cremos que o Senhor, meu Pai, é quem cuida da nossa família. A nossa casa é um projeto do Senhor, a nossa família pertence a Ti, ó Pai. Mas nesse momento, meu Deus, é a hora na qual o Senhor fala com o seu povo. E, meu Deus, mesmo nós sendo pessoas pequenas, insignificantes, incapazes, e o Senhor, um Deus tão grande, ainda assim fala com o seu povo. E é por isso que nós te pedimos, meu Pai, que nessa noite não haja nenhuma barreira, nenhum bloqueio, nem na nossa mente e nem no nosso coração, que venha nos impedir, Senhor, de estarmos conectados no trono da Tua graça, e que cada palavra, meu Deus, que descer do céu sobre a nossa vida, meu Pai, ela venha, meu Deus, como uma flecha em direção ao alvo, e venha trazer a transformação e a vida que nós precisamos e necessitamos de Ti. Em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar. E amados, já logo de cara, pegue a palavra de Deus e abra comigo lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3 e no versículo de número 16. 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 16. Porque Paulo, ele vai trazer um conselho, um ensinamento para Timóteo, que vai se tornar um grande discípulo de Paulo.
ele vai se tornar um excelente pastor, porque ouvia as instruções que lhe eram passadas e cumpria-as fidedignamente. E aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 16, Paulo, ele diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? O apóstolo Paulo, ele está deixando claro aqui que toda a Escritura, qualquer versículo, qualquer livro da Bíblia que você abrir a palavra de Deus, você lerá um texto inspirado por Deus, inspirado pelo próprio Senhor. E o texto que Deus, ele sempre te direcionar, ele terá a finalidade de te ensinar. E na palavra de Deus, nós podemos aprender, amados, de várias formas diferentes. Inclusive, aqui em Efésios, eu gostaria que você voltasse aí em Efésios capítulo 5, no versículo de número 18. Mantenha a Bíblia aberta que nós vamos ler bastante a palavra de Deus. Diz aqui nesse único versículo duas coisas distintas. Uma na qual nós devemos evitar e a outra na qual nós devemos fazer. Diz aqui, Efésios 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução ou há contenda. Essa coisa nós devemos evitar. Não embriagar com vinho ou com qualquer tipo de bebida alcoólica. Isso Paulo ele está mostrando. E ele vai dizer no mesmo versículo, fazendo parte do mesmo ensinamento, que nós devemos nos embriagar, nos encher do Espírito Santo de Deus. E esse versículo, amados, em especial, você não pode dizer que obedece a ele, se cumprir ele pela metade. Porque as pessoas, elas podem até não se embriagar com vinho, mas elas precisam ser cheias do Espírito Santo. E evitar a embriaguez, no sentido literal, não é suficiente, mas nós precisamos garantir que aquilo que nós temos evitado não venha nos dominar novamente. E é por isso que nós vamos aprender com esse versículo, para que você também, amados, tenha sua mente esclarecida. E a primeira pergunta que você deve se fazer, ou já deve ter questionado, é o seguinte: por que eu não posso me embriagar com vinho? O dinheiro é meu, é eu que trabalho. Tem cientistas que dizem aí que se tomar um cálice de vinho por dia não faz mal nenhum, faz até bem para a saúde. Por que eu não posso me embriagar com vinho? Porque, amados, primeiramente, eu quero dizer para você que não existe esse negócio de tacinha de vinho. Muita gente que tomou uma tacinha de vinho termina no corote, lá na pracinha ali, deitado, sem família, perdendo tudo. Não existe essa linha rigorosa para uma pessoa que quer se embriagar. Mas, amados, por que nós não podemos nos embriagar de vinho ou de qualquer outro tipo de bebida? Porque em toda forma de embriaguez alcoólica há contenda. Paulo está dizendo bem claro: não vos embriagueis do vinho porque há contenda. E, amados, todo lugar que tem bebida alcoólica tem briga, tem contenda. Vai ter algum tipo de tumulto em algum determinado momento. Sempre, é impressionante. Pode ser o aniversário da bisavó
que as pessoas que bebem, vai chegar um momento que elas não vão respeitar nem a casa dos outros. Então, toda embriaguez alcoólica, ela é condenável, ela traz contenda. Mas para não ficar nas minhas palavras, eu vou te mostrar dentro da palavra de Deus. Primeiramente, que essa contenda que a pessoa arruma através do alcoolismo, ela vem de duas formas. A primeira contenda que a pessoa arruma, ela vem, com Deus, com aquele lá de cima. A primeira contenda que uma pessoa que se embriaga, ela começa a arrumar é com Deus. Eu quero que você abra a palavra de Deus comigo. Lá em Isaías, capítulo de número 5, nós vamos ler os versículos 11 e 12, porque Isaías, ele vai trazer aqui um pronunciamento de Deus contra esses que se embriagam. Diz aqui, Isaías 5, versículo 11. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. Olha só o que ele está dizendo. Sabe aquela pessoa que já levanta de manhã, já abrindo uma cerveja e fala, hoje é domingo, eu posso. Ela já começa cedo, cedinho, ela já, ao raiar do dia, ela já começa a ingerir bebida alcoólica. E ao passar do dia, ela vai, álcool em cima de álcool. Aí ela vai na casa de alguém, continua bebendo, ela vai no bar, ela continua bebendo, ela chega de noite, ela quer tomar saideira. Ela vai rompendo o dia. Ai desses. E olha só o que ele continua dizendo. Versículo 12. Liras e harpas, tamborins e flautas e vinho há nos seus banquetes. Porém, não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Olha só o que Paulo está dizendo. Que a pessoa que se embriaga, ela não se atenta para as coisas de Deus. E é tão verdade que se você tentar convidar alguém que está bebendo para vir na igreja, a pessoa não vem. A pessoa, se ela abrir uma cerveja e você falar com ela, olha, vamos na igreja comigo hoje? Você está com um problema de saúde, você está com a coluna, você está aí desempregado. O Deus que eu sirvo, Ele é um Deus maravilhoso. Ele pode te curar, Ele pode abrir a porta que você precisa. Vamos na igreja. A pessoa vai falar, eu não. Que igreja o quê? Eu estou bem aqui. Hoje eu estou relax. Hoje é o meu momento. Né? Aí a pessoa insiste e fala, vamos lá só. Deus, Ele pode mudar a tua vida. O Deus que mudou a minha pode mudar. Aí a pessoa começa até a te agredir. Fala, olha, e de mão em mão, nem de crente eu não gosto. Eu só te tolero porque eu te conheço desde jovem. Desde criança. Por isso que eu te tolero. Mas eu nem de crente eu gosto. A pessoa, ela não está nem aí para as obras de Deus. Aqueles que se embriagam são assim, amados. E eles vão arrumando contenda com Deus. Porque quem que um dia embriagado não começou a verbalizar um monte de porquês para Deus? Às vezes a pessoa está bêbada e fala, Senhor, por que comigo? O Senhor não presta, o Senhor não existe, eu não te sirvo. Nunca serviu, mas já disse que não vai servir mesmo. Mas por quê? Porque a pessoa, ela começa a arrumar contenda com aquele lá de cima. E diz aqui, em Isaías 28, no versículo de número 7, a palavra do Senhor, Isaías, ele vai complementar, dizendo o seguinte, Isaías 28, versículo 7, diz assim, mas também estes cambaleiam por causa do vinho, e não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte, são vencidos pelo vinho, não podem ter-se em pé por causa da bebida forte, erram na visão, tropeçam no juízo.
porque todas as mesas estão cheias de vômitos, e não há lugar sem imundícia. Sabe o que Deus está falando aqui? Que tem muita gente fazendo as coisas de Deus bebendo. E eu garanto para você que tem muitas pessoas em cima de altares, pregando, entregando revelação, falando que teve visão, bêbados. E Deus, Ele não aceita essas coisas. Por isso que não há um lugar que não tenha imundície na vida de uma pessoa que se embriaga. E se essa pessoa ela for um servo de Deus, a contenda está armada com aquele lá de cima. Então diga para quem está do teu lado, não arruma contenda com Deus, viu? Não arruma, porque se você arrumar, você não vai conseguir sair dela não. Amém? Então é uma contenda que a pessoa ela arruma com Deus. Mas amados, a segunda contenda que a embriaguez com a bebida alcoólica ela traz, são com as pessoas à nossa volta. E nós temos um exemplo muito clássico na Bíblia, que é o exemplo de Noé, amados. Noé, ele cometeu um erro na vida, um só, que a Bíblia vai mostrar. Você que está aqui nesse culto, quantos erros você já cometeu? Um só? Quem já cometeu somente um erro na vida inteira, levanta a mão aí, se você tiver coragem, mentiroso. Todos nós cometemos muitos erros, mas a Bíblia vai mostrar um erro que Noé ele cometeu. Porque Noé, amados, diz a palavra do Senhor, que Deus viu graça em Noé. E por causa de Noé, Deus ele não destrói todo mundo. Então ele fala com Noé, Noé, faz uma arca. E você vai falar para o povo que vai ter o dilúvio. Porque eu digo para as pessoas, amados, que a intenção de Deus não era destruir a terra. Era que aquela arca tivesse tanta gente, todo mundo arrependido com medo do dilúvio, que Deus não ia mandar dilúvio porque o povo se arrependeu. Mas acabou que ninguém se arrependeu. Só a família de Noé, e Noé trabalhando, pregando, ministrando, falando, olha, vai ter um dilúvio que vai destruir toda essa terra, vai destruir tudo que tem, arrependam-se, vem me ajudar a fazer a arca, para que sejamos salvos. E ninguém foi. E aí diz a palavra do Senhor, que chegou o dia do dilúvio. 40 dias e 40 noites de chuva intensa. Essa chuvinha que caiu aqui, foi nada. Imagina no dilúvio, que a água subiu e tampou montes. Imagina isso. Mas, amados, depois do 40º dia, a chuva parou. Mas demorou ainda 1 ano para as águas descerem. E a arca, ela repousar lá no alto do Monte Ararate. 1 ano ainda. E Noé, ele vai descer daquela arca com a sua família. E ele vai pegar ali animais e vai fazer um sacrifício agradecendo a Deus pela salvação da família dele. E a vida vai seguir. E Noé, quando a terra estava mais irrigada possível, ele vai plantar uma vinha. E quando a vinha ela floresceu e deu ali a uva, ele vai fazer o vinho. E diz que Noé, ele vai se embriagar tanto, mas tanto que chegou um momento que Noé estava pelado, amado. Ele bebeu tanto que até a roupa ele tirou. E ali dentro de casa, imagina aquele escarcéu. Imagina como que Noé estava dentro daquela tenda, hein? Talvez balançando o que não devia balançar, falando o que não tinha que falar. E aí de repente, um dos seus filhos, chamado Cã, ele vai chegar ali e vai ouvir aquele barulho, e quando ele abre, o pai dele está nu. E ao invés dele chegar perto do pai dele e falar, pai, toma juízo. O senhor já bebeu demais, o que o senhor está fazendo? Olha só, pai, o que ele vai fazer? Ele viu aquela cena e foi correndo chamar as pessoas para verem. Quando Javé e Sem, que eram irmãos dele, viram o pai ali
completamente descomposto, eles vão vir com uma capa e vão colocar em volta do pai e falar: pai, o senhor já bebeu demais. Aí vai dormir, pai, vai descansar. Ô, Javé, eu gosto tanto de você. Ô, meu filho, você, vem cá. Quem é? Aí ele vai ali para o quarto, imagina ele ali, e do jeito que ele está enrolado na capa, ele dorme. Um sono profundo, aquele sono do álcool, aquele apagão, né? E aí a pessoa, uma hora, a pessoa que apaga, ela tem que acordar. E aí eu imagino Noé dentro daquela tenda acordando. Quando ele abre os olhos, os primeiros raios de sol já queima logo as vistas. E aí ele vai abrir a boca está pastosa, né? Amarga, de tanto vinho. A pessoa ingeriu tanta bebida alcoólica que aquele gosto ficou preso na boca. E aí ele começa a olhar para o alto. E aí de repente ele olha: eu estou completamente nu. O que aconteceu? E aí ele vai olhar para fora e fica sabendo que um dos seus filhos, o Cã, ele chamou as pessoas para ver que ele estava nu. Ele: então manda chamar Cã lá. E ele, naquela ressaca ainda, né? Naquela cabeça tonta, ele manda chamar Cã, e na hora que Cã ele entra, ele já começa a amaldiçoar o filho. Ele começa a dizer: a partir de hoje maldito serás, você servirá aos seus irmãos. Por causa do alcoolismo, Noé, ele amaldiçoou uma geração inteira, amados. Pensa nisso. E sem contar quantos casamentos, quantas famílias não são encerradas por causa do alcoolismo, por causa da bebedeira. Chega um ponto que a pessoa não aguenta mais. Ela não aguenta mais aquela situação. Então, onde tem ali o vinho, tem contenda. Mas o principal respaldo para que nós não venhamos nos embriagar, amados, de vinho, está aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 6, porque diz a palavra do Senhor, Paulo ele fazendo uma série de recomendações e mostrando algumas atitudes que, se pessoas praticarem, elas ficarão fora do reino de Deus. Diz aqui em 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo de número 19. Assim que você encontrar, diga aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, amados: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes parte? Espera aí, deixa eu ver se eu estou certo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 10, perdão, volta aqui um pouquinho. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, perdão, diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, não se engane, não é tacinha, nem nada. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados herdarão o reino de Deus. Se a pessoa ela abraça esse tipo de comportamento, ela corre um sério risco de não ter parte no reino de Deus. E não adianta vir, porque eu já vi pastores dizendo assim: se você chegar na casa de um judeu e ele te oferecer um cálice de vinho e você não tomar, você está ofendendo o dono da casa. Eu já disse assim: então nem lá eu vou, porque se é para ofender o meu Deus, o preço é alto demais. Se eu for agradar as pessoas e ofender ao meu Deus, o preço é muito alto. Então, meus irmãos, não vos embriagueis com vinho, porque tem contenda e você pode perder o reino de Deus. Amém? Por isso que Paulo está dizendo assim: não vos embriagueis com vinho aonde há contenda. Se você estava pensando em tomar um merlot, uma cerveja, meu irmão, tira esse cavalinho da chuva, não faz isso não. Você pode correr um sério risco de, por causa de
uma dose ficar para trás. Amém? Amém, igreja? Até aqui está claro? Mas a segunda pergunta é: por que eu devo me embriagar do Espírito Santo? E amados, é tão interessante esse versículo, Efésios 5,18, porque Paulo, ele vai colocar dois extremos no mesmo versículo: não faça e faça. Ele vai deixar claro que duas coisas, elas são completamente diferentes na sua aplicação de vida. E nós percebemos o seguinte, que Paulo, ele não vai usar um exemplo da bebedeira, do alcoolismo com o Espírito Santo à toa. Ele quer dizer muito mais do que o versículo ele vai dizer. E nós podemos analisar a palavra de Deus da seguinte forma: no dia de Pentecostes, a palavra do Senhor, ela vai dizer o seguinte, lá em Atos 2, que estavam todos reunidos no mesmo lugar. E veio de repente do céu um som de um vento veemente e impetuoso, e encheu todos aqueles que estavam dentro da casa. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, e cada língua veio sobre cada pessoa. Quando isso aconteceu, as pessoas se levantaram cheias do Espírito Santo, completamente embriagadas pelo Espírito Santo. E aí diz a palavra do Senhor que aquelas pessoas que estavam dentro da casa, elas vão sair para fora. E eles começaram a falar em outras línguas. Só que nesse caso, a palavra aqui não é línguas estranhas, grossolalia, mas é dialetos. E ela fala de um outro idioma. Como que isso funcionava? Para ficar mais claro. Por exemplo, se em Jerusalém tinha um espanhol, uma daquelas pessoas que dentro da casa estava, parava perto daquela pessoa e começava a falar em espanhol. Se tinha alguém que viesse da América, de repente a pessoa que estava evangelizando começava a falar inglês. Se tinha alguém do Egito, a pessoa que estava evangelizando começava a falar em egípcio. Amém? Só que no versículo de número 13 de Atos 2, diz a palavra do Senhor que uma pessoa vai virar e vai dizer assim: esses homens aí que estão falando, eles estão completamente bêbados, embriagados nessa hora do dia. O que esse homem, ele viu naquelas pessoas que foram cheias do Espírito Santo, que ele confundiu essas pessoas com gente que está alcoolizada? Eu sei que eles não estavam, porque quem ouvia entendia o que eles falavam. Eles anunciavam as grandezas de Deus. E gente bêbada, ninguém entende. A pessoa começa... Fala mais perto de mim. Não entende. Mas eles entendiam. Só que, amados, nós vamos fazer uma analogia para você entender que tem coisas que uma pessoa embriagada, no sentido literal, faz, e claro que guardadas as devidas proporções. Aquele que é cheio do Espírito Santo, que está embriagado do Espírito Santo, ele precisa fazer também. Ele tem a mesma capacidade. Igual, por exemplo, a primeira coisa que uma pessoa que está embriagada com bebida alcoólica, o que ela tem? Alegria. Uma falsa alegria, mas ela parece que tem alegria. Basta ela estar com uma garrafa debaixo do braço, ou abrir, ela já abre feliz, amado. A pessoa ela vive rindo à toa para todo mundo. Ela tem uma falsa alegria que vai embora logo em seguida. Mas ela é alegre do jeito dela, não tem nada. Às vezes a pessoa só tem o vício. Mas se você olhar, parece que aquela pessoa está feliz. Por isso que muita gente cai nessa cilada. Fulano parece tão feliz, eu quero ser feliz igual ele. E vai se embriagando, porque a pessoa que está alcoolizada, ela tem uma falsa alegria. Só que aquele que está cheio do Espírito Santo, aqueles homens que a Bíblia diz em Atos 2, versículo 13, viu ali e falou:
eles estão bêbados. Sabe o que eles viram aqueles homens e aquelas mulheres fazendo? Evangelizando com alegria. Uma alegria inexplicável. Eles chegavam com alegria contagiante. Com alegria que fazia com que as pessoas em volta percebessem. E amados, nós não fomos chamados para falar das grandezas de Deus de cabeça baixa, com o coração entristecidos, não. Nós fomos chamados para falar das coisas de Deus com alegria no nosso coração. A ponto de chegar perto das pessoas, eu imagino ele chegando e dizendo: olha, Deus, ele pode mudar a tua vida, Jesus, ele te ama, ele quer te salvar, ele é maravilhoso, ele é poderoso, vem para Jesus, vem ser feliz com ele. Louvado seja Deus. Quem via não entendia, falava, era bêbado. Mas o que estava dentro daquela pessoa não era o efeito do álcool, era a presença do Deus Todo-Poderoso. Amados, nós precisamos entender isso. A palavra de Deus, ela vai dizer que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo. Nele nós podemos falar com alegria. Aquele que está cheio, embriagado do Espírito, ele tem alegria. Se você anda triste, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Se você virou aquele cristão fosco, sem brilho, você precisa buscar a Deus, se entregar para Deus. Você precisa ter alegria de volta. Amém, amados? Mas tem outra característica que uma pessoa embriagada no sentido literal, ela faz, que aquele homem que está em Atos 2,13 viu naqueles homens cheios do Espírito Santo, é que uma pessoa que está embriagada, ela tem muita ousadia. A pessoa que ingeriu bebida alcoólica, ela fica ousada demais. Aquela que não fala nada começa a falar. Se a pessoa, ela é tímida, ela chega numa festa e está ali, encolhidinha no canto, nem dançar não dança, toma 3, está lá no meio da pista, virou a alma da festa. Porque a bebida alcoólica faz com que a pessoa fique mais ousada. Se a pessoa não tinha coragem de se declarar, depois que ela ingere uma boa quantidade de bebida alcoólica, 3 horas da manhã ela está lá. Oh! Aí a pessoa aparece na janela até de rolinho na cabeça. Oi! Eu vim me declarar para você. Você é a mulher da minha vida. Mas ela fala, mas 3 anos, isso é porque hoje que eu bebi. Tem 3 anos, já casei, já tenho filho. Não dá mais. A pessoa que ingere bebida alcoólica, ela fica ousada demais. Só que aquele que está embriagado pelo Espírito, ele também recebe o espírito de ousadia. Para falar com quem quer que seja. A ponto do funcionário entrar na sala do patrão e falar, Jesus, ele te ama. Sem se preocupar com aquilo que vão dizer, aquilo que vão falar, o que vão pensar. Porque ele não tem mais bloqueios, não tem travas. Porque nós vemos, até mesmo dentro da igreja, talvez você que está aqui não tem coragem de falar para Jesus para algumas pessoas. Porque você sabe que tal pessoa não gosta, não aceita. Mas aquele que tem o espírito de ousadia, que está embriagado pelo Espírito Santo, ele entra na presença de reis, de autoridades e começa a anunciar as grandezas de Deus. E não tem nada, amados, que consiga os parar. Abra comigo a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4 e no versículo de número 20. A palavra do Senhor, ela vai mostrar que Pedro e João estão cheios do Espírito Santo, transbordando. E aí eles vão ser instrumentos de Deus para a cura de um homem coxo, lá no templo chamado Formosa, na porta daquele templo. E diz a palavra do Senhor que por causa desse milagre,
eles foram presos, eles foram açoitados, eles fizeram com que eles fossem intimidados. Mas quando eles dizem para Pedro e para João, olha, vocês precisam parar, porque senão nós vamos até matar vocês, nós vamos bater mais em vocês. Diz aqui no versículo de número 20, olha a resposta que Pedro ele vai dar. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Olha o que ele está dizendo, eu não consigo parar de falar, eu não posso. Nem que eu queira tentar parar de falar, eu não deixarei, porque eu estou transbordando. O Espírito de Deus está reverberando dentro de mim. Então, amados, nem se a pessoa quiser pará-los, eles não parariam. E aí eles entram dentro da casa, onde a igreja estava orando, eles começam a orar, vamos orar agradecendo, porque tudo deu certo. E aí diz a palavra do Senhor, no versículo 31, o seguinte: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Oh, maravilha, hein? Você precisa dessa ousadia, meu irmão. Você precisa disso. Põe a mão assim na tua cabeça, assim, olha, e diga: Senhor meu Deus, me dá ousadia para falar a tua palavra. Amém. Amados, nós precisamos, a igreja ela precisa disso, desse revestimento, amém? Só que tem uma outra característica que uma pessoa embriagada, ela faz, que uma pessoa cheia do Espírito Santo, também ela faz. Sabe o que é? Desprendimento da avareza. Eu não sei se você conhece, mas eu nunca ouvi falar de um bêbado econômico. Uma pessoa que bebe, que está ali economizando. Muito pelo contrário. Você vê a pessoa investindo uma boa parte dos seus rendimentos no vício que ela tem. Eu falo isso porque eu já presenciei, eu já fui desse jeito, e eu sei como que funciona. Às vezes a pessoa, ela está ali o dia inteiro ali, ó, na construção civil, puxando carretilha o dia inteiro. Ah, mas chega na sexta-feira, das 5 horas da tarde, a pessoa só fala, ó, caiu. Aí a pessoa fala, então vamos tomar uma, vamos quebrar uma lá no boteco. Aí sai 5:30 da tarde, dá 10 horas da noite, a pessoa toca a botina da obra ainda, até balançando ali com o copo na mão. E aí ela gastou o dinheiro quase da semana inteira num dia só. Porque até para quem não conhecia pagou, virou amigo de todo mundo. Não, isso aqui é meu amigo, não pode deixar que hoje eu acerto, hoje é por minha conta, semana que vem você paga. Nunca chega a vez dos outros. A pessoa que está embriagada pelo alcoolismo, ela perde a mola do bolso, amados. Enquanto tiver dinheiro saindo de dentro, acabou. Só que a pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela também é assim. Ela passa a ver as coisas de Deus com uma generosidade muito grande. Igual, por exemplo, na igreja primitiva, nós vemos as pessoas vendendo propriedades e falando assim, olha, está aqui, abençoa quem precisa abençoar, mata a fome de quem precisa matar, mata a sede de quem precisa beber, dê coberta para quem tem frio. As pessoas estavam mais envolvidas com a obra de Deus, por causa que elas tinham esse desprendimento. Você vai observar na palavra de Deus que as pessoas, quando se reunia a igreja, não tinha esse negócio meu e esse é seu, não. Era tudo deles. Era tudo em comum, era um só coração. Se uma pessoa trouxesse um pão, quem trouxe esse pão? Esse pão é seu? Não, esse pão é nosso, meu irmão. Você também vai comer desse pão comigo aqui. E essa broa aqui, de quem que é? É dessa irmã? Não, é nossa também. Você quer um pedaço? Está aqui. Não tinha nada de uma pessoa só. Era tudo em comum. Mas eu quero abrir uma aspas aqui. Porque, infelizmente, amados, tem pessoas
que aproveitam da liberabilidade do servo de Deus para explorar a fé da pessoa. Vai ter lugares que que pessoas elas são exploradas. Às vezes a pessoa está ali cheia do Espírito Santo, querendo ajudar a obra, querendo fazer qualquer coisa, e aí tem aquele lobo que vai aproveitar a situação e vai querer extorquir aquela pessoa. Então o servo de Deus, ele precisa ser liberal, mas ele não pode ser bobo. Amém, igreja? Então é uma característica que nós temos também, mas com muita cautela, com muita direção de Deus, em nome de Jesus. Amém? Mas uma outra característica, porque não pode ser somente isso que aquele homem viu. O que esse homem ele vai dizer ali? Esses homens estão embriagados nessa hora do dia. Porque, amados, uma outra característica que uma pessoa que está embriagada, ela tem, e um cristão cheio do Espírito Santo tem também, é que uma pessoa que está completamente embriagada, ela fica com o corpo anestesiado. Ela fica imune aos problemas dela. Parece que ela não tem problema. A conta de luz chegou lá R$350, a pessoa pega o dinheiro e vai beber. Mas quer saber, conta vai depois, bate e volta. Vamos para o bate e volta. Aí a pessoa não tem problemas. Está hipoteca atrasada, aí está nem aí. O que importa é ser feliz. Eu quero é chorar, né? As pessoas vão ali fazendo, né, as suas piadas. Mas, amados, a pessoa que está embriagada, ela é anestesiada fisicamente. Bêbado não sente frio. Você passa de madrugada, a pessoa está andando num frio, e ali com a camisa no ombro, né? Sem camisa. Ela está anestesiada, ela não sente dor. Está ali toda ralada. Ela levanta cedo com aquele galo na testa, com o braço ralado. Fala, o que aconteceu comigo? Que eu não senti na hora? Até ponto você levou na testa e não viu? Anestesiada. E tem uma curiosidade, que antigamente quando uma pessoa ia passar por um procedimento cirúrgico, a ordem era embebedá-la. Embebeda ela para a gente cortar ela toda, ela não vai sentir. E as pessoas que se embriagam no sentido literal, no alcoolismo, elas têm essa anestesia. Só que o cristão cheio do Espírito Santo, ele também tem. Igual, por exemplo, você que está aqui. Quem aqui tem problemas, levanta a mão. Poxa, todo mundo. Mas você continua caminhando. Você não desiste. Aí as pessoas falam, poxa, essa mulher, o que ela tem? Que ela tem tanto problema, ela tem tanta situação difícil, e ela não para de caminhar. Ela não para. Por que essa mulher não para de caminhar? É porque, na verdade, você não está anestesiada, mas você está revestida pela presença do Senhor, pela presença do Espírito Santo, que nos guarda e nos livra de todo mal. Amados, quando uma pessoa, ela está cheia do Espírito Santo, não tem palavra que tira o humor dela, que faz ela retroceder, que faz ela voltar para trás. Quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, não tem problema que tira ela dos caminhos do Senhor. E nós vemos um exemplo maravilhoso na Bíblia de uma pessoa cheia do Espírito Santo, que era Estevão. Diz a palavra do Senhor que Estevão, ele foi escolhido para ser um dos diáconos da igreja, e Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, embriagado pelo Espírito. E teve um dia que ele está pregando, e ele está pregando para uma multidão, e Estevão, ele é ousado na pregação, e ele começou a falar com as pessoas, olha, vocês mataram Jesus, o Filho de Deus. E ele começando a falar, as pessoas colocavam a mão nos ouvidos assim, e tapavam os ouvidos para não ouvir, porque a pregação era tão irresistível, que ela, se entrasse pelo ouvido, ela ia direto para o coração.
ela prosperava, ela gerava arrependimento nos ouvintes. Então a maioria das pessoas começaram a tapar os ouvidos, e Estevão pregando, quando de repente a multidão que estava ouvindo começou a se abaixar, e começaram a pegar pedras e colocar ali em volta nos braços. E Estevão, vendo aquela cena, pensa bem comigo, qual que seria o normal? Você vendo uma pessoa pegando uma pedra para te jogar, você correria, não é verdade? Você sairia correndo e dizia: fui, vou correr. Só que Estevão, ele vendo as pessoas pegar pedras para atirar, ele continua pregando a palavra de Deus. Ele continua falando. E as pessoas pegam pedras e jogam em Estevão e acertam no ombro. E ele continua falando: Deus te ama. Ele continua falando: Jesus é maravilhoso. E ele toma outra pedrada no ombro. Ele cambaleia, mas não cai, e fala: Deus te ama. Ele continua sendo Deus na tua vida. Ele quer te salvar. Ele quer fazer a mudança que você precisa. Até que Estevão, ele toma talvez uma pedrada no meio da testa. E ele cambaleia e cai de joelhos no chão. Quando ele começa a orar pelas pessoas. Começa a orar. Parece que Estevão está anestesiado. Nada barra ele. E quando ele olha para o céu, está lá Jesus de pé, esperando por ele. Porque ele, meus irmãos, ele está cheio, embriagado do Espírito. E eu digo para você que talvez você deve ter ouvido tantas calúnias na tua vida, tantas pedradas que você recebeu, tantas coisas que lançaram contra a tua vida, e você continua de pé. Mas eu tenho certeza que muitas das vezes você pensou até em desistir, mas tem um motivo para você estar de pé. É que Deus, Ele se levantou do trono em teu favor. Ele tem segurado na tua mão e Ele te fortalecerá até o fim, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém. E amados, você está vendo como tem muita similaridade entre você estar embriagado do Espírito com algumas coisas que aqueles que se embriagam no sentido literal, nós temos. Mas tem uma coisa que eu garanto para você, que aquele que se embriaga do vinho, ele faz melhor do que aquele que está embriagado pelo Espírito. E antes de você pensar coisa, eu quero te explicar. Aquele que está embriagado pelo vinho, ele não se lembra das ofensas. A pessoa, ela levantou ali, teve uma noite que ela não se lembra de nada, deu aquela amnésia. E aí, de repente, alguém olha para ela com aquela cara assim, de que sabe o que ela fez no verão passado e na noite de ontem também. Aí a pessoa fala assim: olha, você viu o que você fez com a mamãe? O que eu fiz com a mamãe? Ah, que você falou com a mamãe, você não lembra? Eu não lembro não. Ah, e começa a falar, e a pessoa: nossa, deixa eu ir lá. Ô mamãe, vem cá, dá um abraço, mãe, me perdoa. E quando é com a esposa então? A pessoa, ela chegou, falou aquele monte de asneira, bêbado, e de repente abre um olho, olha para o lado da esposa, não está mais, está lá na cozinha. Aí a pessoa, ela vai: oi meu amor. Amor nada, tira a mão de mim, desencosta, some daqui. Você não lembra do que você falou comigo não? Ah não, eu quero saber, eu quero meu divórcio. Não, mas o que eu falei? Eu não lembro de nada. Eu falei isso com você. Ah, me perdoa amor, me perdoa, nunca mais eu bebo, nunca mais, foi a última vez. Faz aquele monte de promessas. Mas na verdade a pessoa não se lembra mesmo, foi um apagão. Inclusive, ela não se lembra do que ela fala e nem do que falaram com ela. Porque às vezes a pessoa, ela levanta e fala: nossa, você é bobo demais, hein? Você viu o que eles fizeram com você ontem? O que eles fizeram comigo?
E pegaram você, passaram batom, colinos no rosto, e bateram foto. Você é um bobo mesmo. Eu não lembro de nada disso. É mesmo? Você lembra como as pessoas te humilharam lá? Não, não lembro. Só que, amados, ele não lembra de verdade quem ofendeu e quando ofende. Só que o problema é que muitas pessoas que se dizem embriagadas pelo Espírito estão carregando ofensas, de anos atrás. Não consegue colocar uma pedra em cima das ofensas que receberam. E aí a pessoa, ela não consegue viver. Ela não consegue avançar na vida. Porque ela vive olhando para trás pelas humilhações que recebeu. E amados, eu quero dizer uma coisa aqui, não sendo insensível, porque palavras, elas machucam, e doem, e ferem. Só que na vida daquele que é cheio do Espírito Santo, não que você vai esquecer, mas aquilo que fizeram um dia contra a tua vida, não pode fazer mais diferença para você. Você tem um novo e vivo caminho feito na tua frente. Se você viver olhando para trás, você nunca vai viver o novo de Deus. Você nunca vai conseguir viver em novidade de vida, porque eu garanto para você que já sofreu alguma ofensa, já fizeram mal para você no passado. Amados, no futuro, terá pessoas que vão querer passar a perna em você, te prejudicar. Se você não vencer os problemas do passado, você vai empilhando um monte de situações na tua vida que vão te impedir de avançar e viver. Você nunca vai conseguir confiar em ninguém. Você nunca vai conseguir ter um relacionamento com alguém, porque você vai trazer os problemas do passado para o teu futuro. E é por isso que eu olho para as pessoas que são embriagadas no álcool, elas não se lembram mesmo. Mas e você que está aqui? Você não está arrastando na tua vida um monte de coisas que já era para ter ficado para trás, não? Tem pessoas que nem fazem mais parte do teu convívio, nem fazem parte mais da tua vida, não fazem mais diferença para você. E se hoje você falar com Deus, Senhor, eu preciso mudar isso, o Senhor, Ele vai mudar, porque o cristão cheio do Espírito Santo, ele consegue seguir a vida perdoando aqueles que o ofenderam no passado. Ele consegue seguir, e é por isso que todos os dias Deus o abençoará. Em nome de Jesus, hoje, Deus, Ele quer fazer com que a tua vida, ela seja transformada. Eu garanto para você que, eu não vou dizer todos não, mas mais de 90% da igreja, ela não se embriaga com vinho. Não se embriaga. E se você está tomando uma escondido, está na hora de parar. Deus está vendo. Deus está vendo. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Se você está tomando uma escondido, cuidado. Cuidado, que a volta do Senhor acontece no dia que você estiver com um copo na mão. E aí não tem jeito, não é na boca, na botija. Mas se você está fazendo isso, está na hora de parar. Essa mensagem é amor, amado. É amor de Deus. Mas se você, por exemplo, eu digo que 90% da igreja não faz isso. Mas eu digo que também 90% da igreja também tem ressentimentos do passado. É hora de vencer isso, para que nós venhamos viver conhecendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem entende isso, diga glória a Deus. Então vamos aplaudir o nome do Senhor. Se coloque de pé toda a igreja.
Louvado seja Deus. Amados, por favor, põe a mão na altura do teu coração. Vamos refletir um pouquinho? Vamos? Vamos refletir. Eu não sei se com você essa palavra falou, mas comigo falou muito. Porque tem coisas que nós conseguimos fazer naturalmente. Mas tem coisas na nossa vida que nós temos que lutar para fazer. E aí eu queria te perguntar aqui, será que vale a pena você? Poxa, isso é uma bênção de Deus. Se Deus, ele tem falado com você, igual você está aqui nessa noite no melhor lugar, amados, que é na casa de Deus. Quantas pessoas nessa hora não estão dentro da delegacia, porque agrediram pessoas, porque deu confusão, aquele churrasco tão esperado, deu problemas. Você está no melhor lugar, no lugar onde Deus, Ele transforma a vida. E eu falo isso com autoridade de quem já foi liberto do alcoolismo pelo Senhor. E hoje, pela misericórdia de Deus, nós buscamos estarmos embriagados pelo Espírito, pela graça de Deus. Jesus, Ele pode mudar a tua vida também. Ele pode mudar a tua história também. Basta você hoje decidir, amados. Decidir seguir aquilo que a palavra ela diz. Não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas embriaguei-vos do Espírito. Ah, pastor, eu quero isso. Eu quero isso na minha vida. Mas para ser cheio do Espírito Santo, você precisa ter aquele que batiza com o Espírito Santo, que é Jesus. É Ele quem batiza com o Espírito Santo. É Ele que pega você e faz nascer de novo. E é por isso que, se você ainda não entregou a vida para Jesus, eu queria fazer um convite para você. Por que hoje você não decide romper com a falsa alegria e venha viver uma alegria de verdade na presença de Deus? Pastor, eu quero voltar para Jesus. Talvez você se afastou. Tem alguém aqui hoje, nessa noite, que quer entregar a vida para Jesus? Se tem, levanta a mão direita assim que eu quero orar por você. Pastor, eu preciso de ajuda. Eu preciso de Deus na minha vida. Se tem, levanta a mão que eu quero orar por você. Você quer, minha irmã? Então vem aqui, vem. Vem cá. Vem para cá. Vem aqui na frente. Ô glória. Pastor, eu estou aqui, mas estou afastado da presença de Deus. Eu preciso voltar para os caminhos do Senhor. Tem alguém que quer voltar hoje para Jesus? Se tem, levanta a mão assim que... Isso, vem mesmo. Você quer também? Vem também. Pastor, eu quero. Eu preciso desse Deus. Mais alguém, amados? Aproveita a oportunidade hoje. Porque não tem jeito de viver uma vida pela metade, viva por inteiro. Pastor, eu quero. Alguém mais alguém quer? O Espírito Santo está falando com você. Vai lá, eu vou mudar a tua vida. Amém? Pastor, eu estou aqui hoje, mas o meu problema é o seguinte: o meu coração está muito amargurado. Eu estou arrastando na vida problemas do passado. Eu quero deixar tudo isso para trás e viver uma nova vida com o Senhor. Tem alguém aqui assim? Se tem, vem aqui na frente. Vem deixar no altar os teus problemas, as tuas situações. Amém?
Venham aqui, em nome de Jesus. Vocês que estão aqui, ó, fica pertinho do altar aqui. Isso. Pastor, eu também preciso. É muito sofrimento acumulado. É muito sofrimento. Se você quer, amados, deixar as ofensas para trás e viver uma nova vida com o Senhor, aproveita e vem. Vem que Jesus, Ele está te chamando para viver uma nova vida na presença dEle. Amém? Vocês que estão aqui, que puderem se ajoelhar, se ajoelhem diante do altar. Pastor, eu não posso. Então pode ficar de pé mesmo, tá? Pode ficar de pé mesmo. Amados, em nome de Jesus, nós vamos orar aqui. Mas tem pessoas que Deus, Ele quer aqui diante do altar. Está na hora de superar. É momento de superação. É quando você olha para as pedras que te atiraram, que tem te feito sofrer, e você deixa tudo isso para trás e começa a caminhar com Deus. Em nome de Jesus, se você está com a tua alma ferida, você tem andado sem saber o que fazer, em nome de Jesus, sai do teu lugar e vem aqui na frente agora, porque o Senhor quer mudar a tua vida. O Senhor, Ele quer mudar tudo. Ele quer escrever uma nova história para você. Seja hoje serva de Deus, que Ele quer te restaurar, em nome de Jesus. Mas fica a critério de vocês. A Bíblia, ela fala que não é nem por força, nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Vocês que estão no teu lugar, vocês estão bem? Se estão bem, diga glória a Deus. Então estenda suas mãos em direção à vida dos nossos irmãos aqui. Orem pela vida deles também. Peça para Deus mudar a vida deles, como Ele mudou a vida de vocês também. Que eu quero orar, amados, pela vida de todos vocês. Você que está aqui diante do altar, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu estou aqui diante da tua presença, porque o Senhor nunca me desamparou e nunca vai me desamparar. Pai bendito, me perdoe pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelos meus erros. E eu te peço hoje, me restaure, me purifique, me levante, para que eu venha ser usada pela tua vontade. Pai eterno, escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro, para que eu venha entrar no céu pela porta principal, pois Jesus Cristo é o meu Redentor, é o meu Salvador, é o meu Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora fala com Deus e deixa eu orar por você. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, meu Deus, há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. E eu creio, meu Deus, que tanto a terra quanto o céu estão nesse momento embriagados pelo teu Espírito. Porque eu tenho certeza, meu Pai, que hoje entrou salvação em casas, em vidas. Entrou, meu Deus, na vida de cada pessoa que está aqui diante do teu altar, a providência do céu. Pessoas, meu Deus, que entregam a vida para o teu filho. Pessoas que voltam para o teu caminho, ó Senhor. Mas pessoas, meu Pai, que estão aqui para romperem com aquilo que trazia tristeza para o coração. E eu não sei, meu Deus, se foi uma palavra maldita, se foi, meu Deus, algo que essa pessoa ouviu no passado, ainda na infância,
se foi algo recente, se foi, meu Deus, através de um relacionamento abusivo, se foi dentro de uma empresa, se foi na rua, aonde quer que seja, meu Pai. Mas, meu Deus, nós pedimos ao Senhor que todo mal que vinha preso na vida dessa pessoa não prospere mais, ó Pai. Para que essa pessoa, meu Deus, ela comece a partir de hoje, a partir de agora, viver uma nova vida na Tua presença, uma vida cheia da Tua virtude e do Teu poder, no nome de Jesus, ó Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor.